Para iniciar, eu trouxe... Vou fazer duas recomendações de leitura antes, porque conforme a apresentação vai andando, pode ser que eu me esqueça. A primeira delas diz respeito a um sujeito que escreveu um livro, o título é O Brasil Não É Para Amadores. Eu achei esse livro lendo Schiller, um financista, aquele financista ganhou o prêmio Nobel. Tem o Mincy, Kay Schiller, nos Estados Unidos, que estuda o preço e a variação do preço das casas, dos imóveis. Pois é, o Schiller ganhou o Nobel de Economia alguns anos atrás, ele tem um livro sobre finanças, e nesse livro ele cita numa nota de rodapé esse autor, é o Belmiro Valverde Jobim Castor, era professor de administração da Universidade Federal do Paraná, e publicou esse livro, O Brasil Não É Para Amadores. É muito interessante, porque ele fala muito do nosso perfil, de como atuamos, como somos, e ele traz uma série de dados e informações. Jobim Castor faleceu no início dessa década, e o livro ele publicou em 2002, na versão em português. Hoje só está disponível a versão desse livro em inglês. E vocês podem adquirir pela Amazon ou pela App Store, se vocês escolherem. Mas é muito interessante pelo como ele consegue identificar na administração pública em geral, no comportamento do brasileiro e nas formas de identificação de problemas nacionais, o nosso ethos. O livro dele é recomendado por quase todas as multinacionais que produziram vários capítulos. Sempre que eles trazem um gestor estrangeiro, eles dão de presente um kit, falam, leia para você entender mais ou menos o que é, para onde você está indo. E uma das frases interessantes que ele tem é a seguinte: um observador astuto, estou traduzindo o livro, tá? Um observador astuto uma vez me disse que o Brasil é um país tão estranho que, se um observador não está totalmente confuso, deve ser porque ele está muito mal informado. Nós somos isso. E nós somos um país continental com várias formas de fazer coisas diferentes de ponta a ponta. E a gente tem que se habituar com esse raciocínio, com essa forma. A gente tenta uniformizar coisas que não são uniformizadas. E esse é um dos grandes desafios da República. Outra indicação é que o Rio de Janeiro atravessa a crise, Brasília atravessa a crise econômica, todos nós atravessamos crise econômica neste país este ano, mais ou menos, né? O Rio Grande do Sul foi o primeiro, depois vieram alguns estados do norte que não chamaram muita atenção, né? O Amazonas, Rondônia, aí vem a crise econômica do Rio de Janeiro e prosseguimos. Pois é, o Rio é um lugar fenomenal. Vocês têm pensadores econômicos aqui de primeiríssima linha. Na Fundação Getúlio Vargas, na PUC do Rio, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, são centros de pensamento de macroeconomia nacional. E em 2010, ontem o Jean Biagi veio aqui, me lembrei disso, vocês me falaram agora, por isso que eu lembrei do livro. Jean Biagi veio aqui ontem, pois é. Jean Biagi e Castelar são dois cariocas, professores aqui de economia, publicaram um livro em 2012, escrito em 2011. O título é Além da Euforia. Além da Euforia, escrito em 2011, publicado no início de 2012, descreve nossa crise econômica atual. Eles dizem, olha, andamos bem todo esse caminho, mas precisamos mudar, senão teremos uma crise. Eles anteciparam a crise. Eu fui no lançamento desse livro, li o livro naquela época, e tentei falar com todo mundo que eu conhecia, mas careca não convence, tá? Antes de Além da Euforia, eles publicaram, o Jean Biagi coordenou um outro trabalho, esse escrito em 2010, publicado em 2011, e o título é Complacência. E era justamente a complacência com as contas públicas. Então, muitas vezes, o que eu sinto no nosso país é que falta um pouco de parar, analisar, pensar, estudar a realidade para não cair nas armadilhas. Parece que a gente, às vezes, restarta o problema. Você consegue sair do problema e, de repente, você volta para ele de novo. Não é a primeira vez que fundo de pensão quebra neste país, não é a primeira vez que o Tesouro chega nessa situação, não é a primeira crise populista, econômica populista que a gente tem. A gente já sabe que o país não é um país que pode ter políticas econômicas heterodoxas, porque todas elas nos levam à inflação. Isso já está aprovado há mais de 200 anos. O que acontece que a gente não consegue parar de pensar? Por que a gente não consegue? Por que o populismo ganha força numa velocidade tão grande? Todo mundo acredita que dessa vez é diferente. Schiller escreveu um livro, está nas bancas,
Dito, desta vez é diferente. E não é diferente. São ciclos. Volta de novo. Feita essa introdução, deixa eu voltar para entrar na minha apresentação. Posso clicar? Bom, nós somos 6 membros lá, tá? Todo mundo tem apelido aí. O meu é Franjinha, o da segunda é a Gaúcha, a terceira é a Neuza, porque ela é japonesa. Os outros eu não vou contar, porque tem alguns que não são publicáveis, mas somos 6 na Câmara, eu sou o coordenador, as outras 2 titulares são a Mônica e a Maria Hilda, os outros 3 são os suplentes, mas lá, como nós temos um volume de processo muito grande, todo mundo trabalha. Suplente lá não é figurativo, tá? Vice lá dá um duro danado. A nossa atuação ela é restrita em termos de competência. Câmara de Coordenação e Revisão são 7 no Ministério Público Federal, por tema. A nossa é de combate à corrupção, envolve improbidade administrativa e os crimes praticados contra a administração pública. Corrupção, peculiar, corrupção. Aqui estão os dispositivos da nossa estruturação. Vou deixar a apresentação com vocês. Sintam-se à vontade para compartilhar e para usar. Não tem nada de segredo aqui, não. Fazemos atividade de revisão. Essa é uma competência restrita no seguinte sentido. O Procurador da República investiga um caso e propõe um arquivamento. Ele diz, não tem medida judicial a tomar, no civil ou no crime. Propõe arquivamento, a gente analisa e diz, ok. É esse o âmbito principal da atividade de revisão. Coordenação é um pouco mais complexo, e daí a gente tenta fazer o quê? A integração do Ministério Público Federal no âmbito nacional, e evitando demandas repetitivas, articulando ou tornando racional o uso de recursos, ganhando mais eficiência, estruturando força-tarefa. Então, na Câmara, por exemplo, vocês vão estar mais adiante, anotei, Força-Tarefa Lava Jato, está sob a 5ª Câmara. Força-Tarefa Zelotes, em Brasília, está sob a 5ª Câmara. Fundos de pensão, que envolve Cuibônus, Greenfield, sob a 5ª Câmara. Então, a gente faz um trabalho de apoio e de articulação com essas estruturas todas. Não é perfeito, a gente sofre muito, às vezes, com alguns desencontros, e a função do coordenador é praticamente a mesma de um bombeiro. Eu vivo apagando incêndio. Tá? Não sobrou tempo para ser criativo. Se sobrou tempo é para apagar incêndio só. É o que eu dou conta de fazer. E todos nós lá tentamos. Com relação aos nossos grupos de trabalho, então aqui alguns exemplos do que a gente tem hoje dentro da Câmara. Por exemplo, desviar dinheiro de Bolsa Família. A gente que avisou o governo, nós fizemos um grupo de trabalho, esse grupo de trabalho levantou os dados e informou o governo que havia grande desvio, 4 bilhões aproximadamente, no âmbito de estruturação e utilização de recursos do Bolsa Família. Efetivação de condenações por ato de improbidade administrativa, que é um problema que fica estacionado, você consegue condenar, mas depois a execução fica travada. Temos um trabalho nessa área. Gestão de gastos públicos, na tentativa de apontar para o governo onde é que está furando a sua meta de gestão de caixa, porque eles chegam para a gente as investigações que arquivamos. E são investigações, por exemplo, dinheiro do Tesouro Nacional que vai direto para o campeonato de motocross de Porto Velho e Rondônia. Dinheiro do Tesouro Nacional que vai direto para o show pancadão do município de Quixeramobim, lá no interior. É uma loucura. Leniência e colaboração, vou falar mais disso um pouquinho adiante, porque é tema quente, né? A leniência está para todo mundo, leniência e colaboração premiada, são instrumentos de investigação, nós temos um grupo de trabalho sobre isso. Até o final desse mandato a gente vai converter num grupo permanente de assessoramento, porque há muita dúvida a respeito disso. O preventivo de licitações, Olimpíadas 2016, já encerrado, porque já apresentou seu relatório e sua estrutura. E o operacional de contas públicas, temos uma preocupação com a destruição do princípio da obrigatoriedade da ação penal. Então há um grupo de trabalho sobre eficiência e utilidade para evitar que tudo vire uma ação. E habitação de interesse social é um grupo do qual o combate à corrupção deve se retirar. Há uma preocupação com melhorar a qualidade da habitação social e haver suspeita de corrupção, que se confirmou em alguns casos, mas a escala é outra. Temos núcleos de combate à corrupção no país todo, com exceção do Piauí e, na verdade, o Acre. O que são? Unidades estaduais, locais, vinculadas à Câmara de Combate à Corrupção, que congregam procuradores e estruturas de investigação e interagem o tempo todo para tentar dar apoio, para investigar ou ver se uma fraude que acontece em determinado campo se repete no outro. Casos emblemáticos de combate à corrupção, a Lava Jato é a mais famosa delas.
e vai para a história, né? Ela tem dados e informações que são impressionantes, né? Se alguém tinha dúvida que este país era cartelizado economicamente, a Lava Jato é uma operação capitalista na essência. Ela demonstra o cartel, ela demonstra as ineficiências do cartel e ela demonstra que é preciso melhorar a produtividade incrementando concorrência. Esse é o resultado prático econômico da Lava Jato. Fazer essa desarticulação de cartel, e os crimes apontados pela Lava Jato compreendem estruturação de organização criminosa, ou a tentativa de desarticular a organização criminosa. O apelido mundial de organização criminosa é máfia. E quando eu penso em máfia, a italiana é amadora, a nossa é de primeiro mundo. Ela é boa, boa mesmo, eficiente, dedicada, todo mundo trabalha. Nas nossas máfias não tem essa coisa de, sabe, tudo é caprichado, é bem feito, bem feito. Teve construtora que comprou transportadora de valores só para poder entregar dinheiro, não que tivesse que entregar no mercado, era só para entregar mesmo, né, de porta em porta. Mas legal. Zelotes é outro grande caso. Mensalão foi, quando o mensalão aconteceu, acreditávamos que estávamos diminuindo os casos de corrupção. Pois é, enquanto o mensalão colocava o braço direito do presidente da República, presidente de um partido, tesoureiro de um partido, um publicitário de uma empresa grande de publicidade, Marcos Valério, não uma pequena empresa, não, que tinha um movimento grande, acreditávamos que aquilo ia dar resultado. Não. Enquanto aquilo acontecia, Petrolão girava, Eletrolão girava, fundo de pensão girava e outras fraudes que a gente encontra, Zelotes, etc. Tá? Mensalão, sanguessuga de ambulância, virou um caso pequenininho. Georgina, que é aqui do Rio, antigo, mas é uma Operação Anaconda, ela é um marco porque, pela primeira vez, a gente conseguiu sucesso em colocar juiz federal na cadeia. Quando a gente conseguiu colocar um juiz federal na cadeia, a gente descobriu que, uma vez que um tribunal concorda colocar um dos seus juízes na cadeia, ele coloca qualquer um na cadeia. Ele coloca qualquer um. Esse é o marco. Banestado, que movimentou alguns bilhões. O Banestado é importante porque durante o Banestado aparece pela primeira vez o CEF. E na gênese da Lava Jato, que era um simples caso de apuração de lavagem de dinheiro, quando aparece o CEF, buscam Lava Jato, falam, opa, tem mais coisa aqui, e começa a desenrolar. E depois do IUCEF vem a contadora do IUCEF, o advogado do IUCEF, Paulo Roberto Costa, Barusco, e vai num crescendo, né, de coleta de informações, delações, etc. E fundos de pensão, que é onde eu quero chegar e falar com vocês. Greenfield. Os fatos que a Greenfield demonstrou neste ano são assustadores. Eu trabalho nessa operação, na estruturação de fundos de pensão. Para isso, muito me ajudou o Luiz Caseiro, que é o sujeito que eu conheço que mais entende fundo de previdência privada neste país e tem uma estrutura, uma ideia muito boa. Tem um livro excelente, todo mundo tem que pedir para ele fazer a segunda edição. A primeira edição, ele tem preguiça, tá? Tem que dar uma força para a gente estimular. Ele faz a segunda, né? A Júlia, que está aqui na mesa, também trabalhou muito nisso. Ela estava na Procuradoria Especializada da CVM à época. E a gente começou a identificar problemas de fundo de pensão e fraudes relacionadas a fundos de pensão e atuamos no âmbito de um grupo de trabalho dentro do Ministério Público Federal que era dedicado a crimes no mercado financeiro e no mercado de capitais. E ali a gente trouxe para a conversa a Previc, encarregada de previdência complementar, e começamos a fazer uma série de medidas e acabamos indo num crescendo. Já mostro para vocês um pouco dessa história. Mas o assustador mesmo é que Greenfield trouxe fatos deste ano, né, quando a gente acreditava que por conta da Lava Jato, por conta de Petrolão, por conta de Eletrolão, fundos de pensão, que o sistema havia arrefecido. Não, ele não parou. Ele continua. Né? Às vezes eu brinco com as pessoas, eu falo, olha, a gente conseguiu acertar os urubus que estavam em cima do poste, mas o poste está em pé. O que incentiva a barbaridade está em pé. Os estímulos estão lá. Eles continuam estimulados a fazer o que fizeram. E isso é um problema, de longo prazo. Aqui um pouco de colaboração e leniência trouxe para vocês. No Ministério Público Federal, quando a gente aceita leniência é pessoa jurídica civil, improbidade, a gente aceita o arquivamento para que o procurador não entre com uma ação de improbidade. Por isso que a gente não bloqueia a leniência dos outros no âmbito da administração.
A gente diz para o procurador da República: você não precisa entrar com ação de improbidade, você não precisa entrar com uma ação de reparação de dano, e você está fazendo acordo com uma empresa que está te trazendo prova nova contra outras. Essa empresa vai virar colaboradora para você poder processar não colaboradores. Mesma coisa no crime. Relação ou colaboração premiada é com pessoas físicas. Lembram? Pessoa jurídica não comete crime, então você não tem colaboração. Você vai ter leniência com a pessoa jurídica. Com a pessoa física é colaboração premiada. Feita a colaboração, o colaborador te traz prova nova, que você não conhece, que você não sabe, para você poder processar outras pessoas dentro da organização criminosa, também conhecida como máfia. Sugiro para vocês depois entrarem aqui e darem uma olhada. Aqui eu trouxe um vídeo do YouTube. Esse YouTube é do Emílio Odebrecht, falando como uma medida provisória foi encomendada. É muito legal. Tirem as crianças da sala, vale a pena. Nosso primeiro caso de leniência é mais antigo do que isso. A gente teve testes anteriores. Acontece em 2010 em Arapiraca, no estado de Alagoas. Lá fizemos uma leniência e também um acordo com um sujeito que fornecia merenda para 11 prefeituras. Conseguimos pegar, colocar na cadeia 3 prefeitos, os outros continuam recorrendo, tentando escapar e resolver o problema, mas o colaborador até hoje colabora com a gente, tá? Recentemente ele pediu até para aumentar o benefício dele, porque depois de 7 anos de colaboração ele não imaginou que ele ia ter tanto trabalho colaborando com o Ministério Público depois de 7 anos. Aqui está o colaborador, né? Tá as notícias aí de Arapiraca, é o primeiro acordo até antes da própria lei. SBM Offshore impactou o Rio de Janeiro, é um acordo de leniência que não foi fechado, ele vai ter repercussão ainda. A SBM é uma empresa holandesa que aluga plataformas, constrói, né, conforme o cliente encomenda, constrói e entrega, e SBM teve problemas de corrupção. Pedro Parusco, Júlio Ferman são colaboradores na ação penal, e há uma série de discussões na Justiça Federal aqui do Rio de Janeiro com relação aos contratos dessa empresa. O interessante de notar de SBM Offshore é que muitos dos fundos de pensão estatais não investiram em SBM Offshore, mas investiram em outras empresas que destinavam-se a se tornar do porte ou fazer o que a SBM Offshore faria, em tese. Uma mais famosa, a operação mais famosa é SET Brasil, que vocês já ouviram falar, né? E era para entregar quantas plataformas? Acho que 11 plataformas, né? 7. Entregou? Eles chegaram ou eles entregaram? Não, eles começaram a chamar o SET Brasil, que era 7. 7. Foram até 28. Isso. 4 tranches de 7. Né? 4 tranches de 7. Tá, ok. Bom, vocês têm uma ideia, uma noção dessa estrutura toda, como isso funcionou e o risco, né? Em SET Brasil, fundos de pensão ingressaram, não foi só banco privado, banco público e o Tesouro e a Petrobras, tá? Então já acende uma luzinha a respeito de risco, né? Aqui, porque nós adotamos a leniência, os fundamentos legais que a gente usa, não vou parar nisso, me avisa como é que está meu tempo, você não disse quanto tempo podia falar, e os critérios que a gente usa. Fundos de pensão. Bom, aqui tem um show de horrores e barbaridades. Na minha visão, a operação Greenfield, juntamente com todas as suas consequentes em decorrência da atuação criminal em fundos de pensão, aponta para um caso maior do que a Lava Jato. Pelo tipo de negócio feito, pela forma escancarada como alguns fundos se comportaram e fizeram o trabalho, me refiro ao Postales, me refiro ao Cerpros, como a forma de estruturação de negócios, os problemas que afloraram dessa estrutura e a forma como os negócios foram estruturados. Parecia corrida para o fundo do poço. Os gestores queriam fazer negócio para perder dinheiro de propósito, porque perdendo dinheiro eles geravam caixa na outra ponta, que era compartilhado com eles. Há um caso clássico, foi descoberto pela SEC americana, está na internet, procurem, Fabrício Nunes, acho que é esse nome? Neves. Eu troco o Neves pelo Nunes, mas Fabrício, se vocês pegarem esse nome, colocarem na internet, colocarem lá Postales, vocês vão ver que a SEC descobriu uma operação ruidosa, uma coisa ruinosa, feita com corretora de valores imobiliários, tanto aqui quanto lá em Miami, e era uma corrida para o fundo do poço. Então, o grande desafio nessa estrutura de previdência complementar é o básico.
quais são os incentivos para os gestores se comportarem com respeito ao dinheiro do contribuinte. Não falo de quem paga imposto, eu estou falando do contribuinte que contribui, o sujeito que coloca o dinheiro dele sob gestão, pensando no seu futuro, na sua aposentadoria. A consequência básica, é o que o Postales vive hoje, tem a ver com o quê? Os mais antigos que estão aposentados são convocados a recompor caixa. Os mais novos que estão no sistema e começam a fazer conta não são incentivados a entrar no sistema, porque não confiam na gestão, no sistema, na forma de checagem e como o fundo de pensão vai durar no tempo. Se eu tenho 25 anos de idade hoje e falam, entre no Postales, e se eu tiver lido um pouco de notícia, eu não tenho incentivo para entrar no Postales. Já quem está aposentado e recebendo complementação de benefícios pelo Postales, esse sujeito está com um problema. Isso acontece com todos os outros fundos de estatais. Por isso que a gente conversando agora há pouco, eu perguntei qual é o benchmark de desempenho. Porque nós temos conhecimento. Lembra que eu falei para vocês, foram publicados textos em 2010 prevendo a crise? Nós temos. Aqui no Rio vocês têm. Aqui no Rio. COPEAD, Casa das Gás, escolham. Vão atrás. Vocês vão ver, tem um monte de estudo, um monte de trabalho. Se não acharem, falem com o Cacete, falem com a Júlia. A Júlia tem especialização em regulação disso. Ela entende o sistema melhor do que a gente que temos de regulação. O Luiz tem a experiência de ter sido gestor e de ter atuado. Além de estudar toda a legislação. Conversem, porque o resultado é muito danoso. Quando dá errado para o futuro. E é um bolo de dinheiro muito grande. Os políticos não têm incentivo no longo prazo. O longo prazo deles é a próxima eleição. Se o bolo de dinheiro é muito grande e não está adequadamente protegido, há incentivo para usar de forma imediata. Nem digo ilícita, mas imediata. Tá? Olha, o cálculo atuarial do fundo agora está bom, a economia está crescendo, está indo tudo bem, vamos usar o dinheiro dos fundos para estimular isso e esse setor da economia. Porque, afinal de contas, vai gerar mais emprego, vai dar mais tributo, todo mundo vai ficar mais feliz, a gente ganha eleição e continua, ok? Qual que é o problema dessa previsão? Tem que combinar com os russos. A vida não é assim. A vida não é assim. Se o seu cálculo atuarial tá bom, ok, seja mais conservador e mantenha isso no longo prazo, porque a economia sobe e desce. O importante é se ela sobe e desce indo para cima, porque se ela sobe e desce indo para baixo, é péssimo. Em 2014, a Economist publicou um artigo sobre a Argentina, 100 anos de decadência. Fevereiro de 2014. Gente, é sério. A conclusão do artigo no Economist é que governo ruim faz diferença, afunda a nação. A Argentina já foi o segundo país mais rico do mundo em 1914. Em 2014, estava numa crise tremenda. Isso é muito sério. Isso não é brincadeira. Compromete o futuro, as gerações que vêm pela frente. Aqui tem um resumo do histórico, como a gente começou em 2012, as reuniões que a gente fez, março de 2015, junho de 2015, setembro de 2015, para tratar das fraudes, dos problemas que a gente identificou em vários fundos de pensão, especialmente patrocinados por estatais. Em setembro de 2015, o nosso colegiado aprovou a criação de uma relatoria especial. Na época eu não era coordenador, eu era membro suplente. Como eu sempre fui muito chato e curioso para o crime financeiro de mercado de capitais, eles me colocaram como relator. Como relator, a gente conseguiu juntar vários colegas de lugares diferentes, São Paulo, aqui do Rio, Paulo Gomes, alguns de vocês devem conhecer, o Ivan lá de Brasília, a Karen também de São Paulo. É um embrião da formação de uma força-tarefa, que é criada em 2016, maio de 2016, ela começa aprovada na quinta Câmara, o Procurador-Geral baixa uma portaria, o Anselmo Lopes é o procurador que é nomeado para essa força-tarefa junto com mais outros dois, ninguém com exclusividade, todo mundo acumulando trabalho e trabalhando ainda, tentando se articular com força-tarefa. O problema é que em 2016
nós tivemos um corte de orçamento em razão da crise econômica da ordem de 60% aproximadamente. Mas a gente consegue articular. Em maio de 2017, a estruturação da força-tarefa, a nossa força-tarefa dedicada a crimes e infrações cometidas com relação a fundos de pensão estatais, é essa daí. São colegas de São Paulo, Rio, Brasília e alguns outros que estão em níveis diferentes de estrutura. Então tem procurador que é regional, atua pelo tribunal, com permissão para atuar na primeira instância, e tem procurador de primeira instância de outras localidades atuando também. Grifei um nome aí, Ângelo Goulart Vilela. Ele fez parte da força, ele ingressou na força-tarefa e foi preso. E daí vem um problema. Eu digo, os incentivos para que as coisas erradas aconteçam estão em pé. A operação que implicou na prisão do Ângelo é resultado do acordo de colaboração premiada e de leniência, que vai ser analisado pela Câmara, com a JBS. A JBS, neste ano, ela traz de 7 de março de 2017 a 18 de maio de 2017, fatos criminosos novos, praticados por um procurador da República, praticados por um presidente de partido, praticados por um deputado federal e sob suspeita a presidência da República. Este ano, e estes fatos todos aconteceram de 7 de março a 18 de maio. Nós não estamos falando de 2, 3, 5 anos atrás. Não. Agora, primeiro semestre de 2017. Aqui as manchetes e as notícias a respeito dos problemas, né? Operação prende outros estados, Operação Greenfield suspeita de envolvimento político, a PF realiza operação mirando fundo de pensão. Vocês têm acompanhado isso? Quando a gente fala em previdência complementar, além da estrutura administrativa, de gestão, de risco, há um problema grave de governança e o principal risco é o resultado criminal. O processo criminal brasileiro já foi muito ineficiente e em muitas áreas ainda é. A investigação criminal, ela se aprimorou nas últimas décadas e a experiência é resultado de uma coisa muito básica no conhecimento humano, que é a seguinte: tenta, erra, aprende, tenta de novo, até ter sucesso. É isso que a gente faz no Ministério Público Federal. Meu primeiro caso de combate à corrupção aconteceu em São Paulo, envolvia importações de Israel e a gente perdeu o caso. O segundo foi o caso Pau Brasil, que eu atuei em São Paulo também em força-tarefa, caixa de financiamento do Paulo Maluf, na época tinha acabado de ser eleito prefeito de São Paulo, o caixa dele era da campanha de 90 e da campanha de 92. Naquele caso, Calinhete, e hoje eu tenho muito orgulho de falar isso, o único réu que eu tenho próprio que se recuperou, que eu admiro, fazia parte. O maestro João Carlos Martins fez uma empresa com o Calinhete chamada Pau Brasil. E a documentação de campanha foi apreendida nesse processo. E o maestro João Carlos Martins foi réu. E foi condenado. Grande parte das empresas pagaram tributo, muita coisa se resolveu. João Carlos Martins, óbvio, resolveu toda a situação de pendência legal dele e hoje é uma estrela. Ele se recuperou totalmente, ele nunca mais se meteu na política, nunca mais fez nada errado e é o maestro que todo mundo adora e gosta e admira. Mas o sucesso da operação de combate à corrupção e caixa de campanha de 1992-93 não ocorreu. Eles mudaram a legislação tributária no meio da operação, extinguiram toda a punibilidade, todo mundo pagou tributo. Trabalhando um dia na Procuradoria, a Receita liga para a gente e fala: olha, as empresas estão comparecendo à Receita Federal e pagando todos os tributos, nem discutindo multa, juro, nada. Deu uma arrecadação gigante para a Receita Federal em São Paulo naquele ano e ninguém estava entendendo por quê. Era porque eles já tinham combinado para mudar a legislação, restabelecendo a extinção da punibilidade do crime de sonegação fiscal pelo pagamento do débito tributário. Durante 2 anos, isso não valeu no Brasil. Só 2 anos.
depois daquela experiência com o pau-brasil, retornou e é o sistema que a gente conhece hoje. Vocês que trabalham na execução fiscal ou na apuração de fraude e representação do Ministério Público conhecem muito bem. Mas há um histórico de combate à corrupção, e se a gente tem um desempenho hoje que gera resultado, não é do nada. Não é que surgiu na semana passada a ideia de fazer uma lava-jato. Tem uma história longa de estudo, combate e disputa para condenar e obter resultado. A parte disso, há uma grande novidade sistêmica, que é o incremento da cooperação internacional. Todas as jurisdições democráticas hoje cooperam para combater terrorismo, corrupção, lavagem de dinheiro. Todas. No âmbito da Lava Jato, quando perguntaram para a Suíça, para um banco suíço, fulano de tal abriu conta, e antigamente, em 92, não adiantava eu perguntar isso para a Suíça, eles não me respondiam, não tinha nem comunicação. Mas em 2014, quando fizeram essa pergunta, eles responderam, abriu e está aqui a cópia do passaporte. Ele usou para mim. Isso é mundo novo, admirável mundo novo. Há mais cooperação. Então, quando se fala em retrocesso, modificação, retornar ao estágio anterior, calma lá, as jurisdições cooperam. A decisão do sujeito hoje é o seguinte: o juiz brasileiro expediu uma ordem de prisão contra ele e ele está fora do Brasil. Ele quer ser preso lá onde ele está ou ele quer voltar para cá para ser preso aqui? Pela nossa experiência hoje, os réus com os quais a gente lida, colarinho branco, quando um juiz brasileiro determina a prisão aqui, ele volta para ser preso aqui. Ele pode ser preso em outra jurisdição. Talvez não na Coreia do Norte, não na Venezuela, a gente não garante isso ainda, porque está difícil a situação lá. Mas na Europa, em grande parte da Ásia, na América do Norte, sim. Então essa é uma grande novidade. E não se esqueçam que quando a gente fala em fraude e dificuldade de combate à estrutura, além de uma inteligência maior, de uma capacidade maior de apuração e investigação, de uma dedicação maior de tempo para a repressão desse tipo de conduta, a gente tem uma articulação intra ou interinstitucional muito maior. Há uma cooperação maior. E aí vem a chave do problema brasileiro, eu acho, que é um excesso de desconfiança e uma falta de confiança para cooperar. A gente gera obstáculos, muitas vezes burocráticos, isso está no livro do Belmiro, isso está na nossa experiência de dia a dia. Tá? E quando a gente abre mão de alguma coisa, não significa que a gente perdeu algo, significa que a gente pode estar, sim, abrindo portas para o futuro, para melhorar a forma de atuação interinstitucional e chegar a resultados concretos. E quando eu venho aqui para a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro falar para vocês sobre Previdência Complementar e Previdência, é um problema concreto que vocês têm na mão. Há uma experiência de repressão e de fracasso na gestão de fundos de pensão, a gente tem que aprender com ela. Por quê? Mantidas as atuais regras e forma de atuação e funcionamento, se a gente não aprender com esses erros agora, que não são novos, isso já aconteceu com outros fundos de pensão na década de 90, década de 80, década de 70 e 60, se a gente não aprender, a grande novidade para os nossos filhos será a maior explosão atômica de fundo de pensão do planeta vem aí. Porque está sendo estruturado o Fundo de Pensão Federal, FUNPRESP, que tende a ser o grande fundo de pensão desse lado das Américas aqui. E, além disso, ele também tende a ter recursos, influência, estrutura, e começou um movimento de negociação com fundos estaduais para compartilhar risco, estrutura, benefício, porque fundos municipais vão falhar, alguns estaduais vão falhar, o fundo federal vai ter o tesouro. E os políticos? Então pensem bem o nível de cooperação que se deseja, o nível de governança que se deseja, quais são os benchmarks para evitar que aconteça o que aconteceu com os fundos de pensão das estatais, e está tudo à nossa disposição para conhecimento, estudo e compreensão. É um estudo de caso. É um estudo de caso. Eu paro aqui, obrigado, desculpa, eu
extrapolando. E sem demorar muito mais, eu já passo a palavra para a desembargadora Márcia Cunha de Carvalho, que, além de desembargadora, é conselheira do Conselho de Administração do Rio Previdência. Com a palavra. Vou só dar uma atualizada, que eu me aposentei tem pouquíssimo tempo, então, mas de resto, meu currículo ainda continua o mesmo. Bom, eu queria agradecer o convite que me foi feito pela doutora Juliana, por interferência do doutor Marcos Sertão, meu colega, obrigado, a honra de estar aqui hoje. E agora, quando o doutor Marcelo começou a falar, eu me lembrei que nós já estivemos em outros eventos juntos. Sim. Salvo engano, foi pirataria, né? Eu acho. Foi. Um fórum de pirataria lá no STJ, organizado pela Embaixada Americana. Eu acho que foi esse, não me lembro muito bem, mas eu já te ouvi. Engraçado que é sempre nessas paradas aí de meio crime cível, onde eles se misturam muito, né? Bom, eu, quando recebi o convite, comecei a dar uma lida no assunto e achava que a coisa estaria restrita ali à Lei Complementar 109 e à Lei Federal 6024 de 74, que trata do sistema financeiro. E aí comecei a me apaixonar pelo tema e ver a extensão do que e eu me dediquei a estudar a parte da responsabilidade civil, exclusivamente a responsabilidade civil do sistema de previdência complementar. E vi que era muito extenso. Estou até preparando um artigo que eu não consigo acabar, porque a gente vai, a pior coisa que tem é se apaixonar por um tema, porque a gente não põe um ponto final nele, né? E vai puxando e não chega ao fim nunca. E aí, para cá, foi tipo filme francês, né? Que desce o pano e tem que acabar, porque hoje eu tinha que vir aqui falar, então eu tive que pôr um fim. Bom, nesses meus estudos, eu primeiro reparei que nós, e o senhor já sabe, que nós temos dois sistemas de previdência complementar, um sistema aberto e um sistema fechado. E isso faz muita diferença na hora da gente aplicar as regras de responsabilidade. Uns estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, outros não. A súmula 321 do STJ tira toda a previdência complementar fechada do Código de Defesa do Consumidor, embora esteja tramitando no Congresso Nacional um projeto para colocá-la também sob a interferência do Código de Defesa do Consumidor. Não sei como, porque isso é uma questão principiológica e dogmática, mas no Brasil se faz lei para tudo, né? Então, de repente, eles vão enfiar ali, e já foi aprovada, pasme, na comissão do CCJ. Então, mas tudo bem. Mas, por enquanto, está valendo a súmula e a previdência privada fechada está fora da regência do sistema do Código de Defesa do Consumidor. Depois, além dessa separação entre os dois sistemas, o aberto e o fechado, temos também os momentos em que a responsabilidade vai se apresentar. Se a responsabilidade vai se apresentar durante o exercício regular da entidade, ou se vai se apresentar quando a entidade está em regime especial, seja de intervenção, liquidação extrajudicial ou em estado de falência. Então, conforme tudo isso, é uma legislação própria e diferente que vai intervir nessa história toda. Além disso, nós temos também uma grande diferença de estruturação das entidades de previdência complementar. Por quê? Porque as entidades abertas, elas obrigatoriamente têm que ser estruturadas sob o regime de SA. E, portanto, aplica-se a elas a Lei 6404, né? E as entidades de previdência fechada, elas têm que se estruturar sob a forma de fundação ou de associação, como diz sem fins lucrativos, como diz a Lei Complementar 109, e hoje que é a forma pelo novo Código Civil, que é das sociedades simples.
Então, isso tudo tem que ser analisado para que nós vejamos qual a lei que vai ser aplicada para a questão da regência da responsabilidade civil das entidades. Soma-se a isso também as relações entre a própria entidade e os seus administradores, a relação interna de responsabilidade civil e a relação externa de responsabilidade civil, que é dos participantes ou assistentes, em relação às entidades e em relação aos gestores destas entidades. Então, só por esse painel aqui que eu tentei delinear para vocês, vocês já podem ver o tamanho do tema que nós estamos enfrentando aqui, né? O número de leis que vão se aplicar e artigos. Bom, seja qual for a entidade, seja qual for o momento em que nós estejamos vivendo, o administrador, o gestor da entidade, ele tem como dever maior o dever de diligência, que na legislação muitas vezes é definido como o dever do homem probo e atuante, do homem médio, né? Mas a doutrina traz uma decomposição desse dever, e esse dever de diligência, ele está previsto tanto no Código Civil, no artigo 1101, quanto na lei das SAs, que no artigo 153, 154, 155 da lei. E a doutrina decompõe esse dever em 6 outros deveres, alguns 4 outros, alguns 5 outros e alguns 6 outros deveres, que são o dever de se qualificar para o cargo, porque a gente vê na lei complementar 109 que a escolha dos gestores tem que ser uma escolha técnica, que eles têm que ter nível superior, que é algo bastante elementar, que não dá para a gente ter ideia da qualificação efetivamente. Ter nível superior, não querendo sem nenhum demérito para determinadas profissões, mas vou falar de uma médico, o cara tem nível superior. Agora, o nível superior em conformidade com a atuação de gestão que ele vai fazer. Então, a exigência legal, ela é muito rasteira, mas nós temos e a atividade é uma atividade muito difícil e de altíssimo risco. Se eu tiver tempo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Mas, então, ela vem e decompõe o dever de diligência, que é o primeiro dever de se qualificar para o cargo. Ainda que quando ele é escolhido, eleito, contratado, logo que seja, não tenha a qualificação, e isso pode ocorrer, ele tem o dever de se qualificar para o cargo. Depois, o dever de bem administrar, que alguns doutrinadores não consideram como uma decomposição do dever de diligência, porque acham que é uma consequência, bem administrar seria uma consequência e não um elemento do dever de diligência. Depois, o dever de informar, de se informar. Se informar. O gestor de um fundo de pensão ou de uma entidade de previdência aberta, ele não pode tomar nenhuma atitude sem antes estar muito bem informado sobre sobre aquele projeto, as consequências, os riscos e etc. O dever de investigar. Investigar com quem que ele está contratando. É aquilo que o doutor Marcelo ressaltou aqui agora, que a gente vê, eu logo que eu comecei como magistrada, eu recebi um advogado e ele estava a questão envolvia uma execução em que havia aquisição não sei se Previ, Petros, um desses grandes fundos, de uns títulos que eu virei para ele, uns títulos podres, chamados mico preto no mercado, né? Ninguém quer, aquele título, e aí o fundo de pensão vai e compra, e monta, né? Carrega muito em cima desses títulos. E aí eu, na minha santa inocência, falei, mas por que eles compraram isso? Aí ele virou para mim e falou assim, doutora, a senhora já viu algum presidente, algum dirigente de fundo de pensão pobre? Aí eu falei, meu Deus,
Que isso? Se faz isso? A gente, antes, com 29, 30 anos, a gente tem o direito de ter essa inocência, né? Depois dos 50 não dá mais, né? Então, eu fiquei horrorizada com aquilo, porque eu sabia que aquele título não era um título para ninguém comprar, que dirá um fundo de pensão. E aí você fez essa resposta. O dever de investigar, o dever de vigiar e um dever que é tão importante que ele está ressaltado no artigo 155, inciso 2º da LSA, mas é um dever que o brasileiro odeia cumprir, que é o dever de intervir. Nós não gostamos de intervir. Nós vemos as coisas dando errado, mas não vai me meter com isso, todo mundo vai achar que eu sou um chato, sou sempre eu que falo, e é por isso eu tenho uma convicção absolutamente empírica, não tem nada de científico nisso, que nós estamos chegando a esse ponto que nós chegamos aqui, em termos de corrupção, de má gestão e de desordem, que a gente não consegue mais andar nas calçadas da cidade do Rio de Janeiro, que é lá no meio da rua, porque é camelô de um lado e do outro, exatamente porque o brasileiro não gosta de intervir. A gente não consegue dormir porque o vizinho está tocando a música alta, mas a gente não vai, fica reclamando com os parentes e os amigos, mas não toma uma atitude. E isso é muito grave. Para um gestor de fundo, a interveniência, intervir, é um dever, não é uma faculdade. Bom, como a doutrina e a jurisprudência analisam a atividade do administrador? A atividade do administrador de fundo de pensão é considerada uma atividade de risco, e é uma atividade de risco, porque investir envolve uma série de riscos, que também a doutrina, especialmente Nelson Henrique e a norma Parente, eles decompõem esses riscos, eles nomeiam, melhor dizendo, esses riscos, que são o risco de crédito, que é o risco de inadimplência dos devedores na forma e na data ajustada, o risco de mercado, que são fatores econômicos de oscilação de preço, de ações, de commodities, de taxa de juros. Qualquer um de nós aí que tenha um pouquinho de dinheiro sobrando e que quer aplicar esse dinheiro, fazer uma poupança com esse dinheiro, sabe, vai reconhecer muito bem esses riscos. A gente sabe o quanto é arriscado aplicar dinheiro, mesmo numa caderneta de poupança de um banco que pode daqui a pouco quebrar e a gente vai ter que se servir do fundo de proteção e etc, etc. Risco de liquidez, porque os ativos muitas vezes passam a não ter liquidez. Hoje quem tem um imóvel no Rio de Janeiro para vender ou alugar sabe o que é falta de liquidez. A diferença do que era isso há 5, 6 anos atrás, que a liquidez era intensa. O risco operacional, que são os riscos internos da entidade, que são os seus controles não funcionarem bem. O risco legal, esse risco no Brasil é um risco terrível, como eu acabei de mostrar um para vocês, da Câmara está analisando um projeto de lei para colocar as entidades fechadas como subordinadas ao Código de Defesa do Consumidor. Então são leis que são geradas aí muitas vezes de uma forma completamente inesperada pela gente, e não só leis, mas decisões judiciais também estão dentro desse que eles chamam de riscos legais. Quando eu estava na ativa, tinha um colega que trabalhava comigo na minha Câmara que ele dizia: bom, hoje, para o almoço de hoje, o STJ tem essa jurisprudência, no jantar a gente já não sabe. Então isso é algo terrível também para quem já está trabalhando com uma mercadoria, com um business muito arriscado. Ele ainda tem esses riscos totalmente imponderáveis. O risco de força maior, porque vamos supor que num grupo de previdência, sei lá, uma previdência da Previ, se cair um avião cheio de funcionários do Banco do Brasil, de repente aquilo é um sinistro enorme ao mesmo tempo, da Petros, um incêndio de uma refinaria, e falecem ao mesmo tempo uma série ou falecem ou ficam incapacitados de trabalho, uma série de empregados que são participantes do fundo. Então são riscos de força maior.
Os riscos fora do balanço e os riscos fora do balanço, que são aqueles riscos que às vezes a entidade toma, mas que não são registrados no balanço. Um exemplo disso são as garantias que são dadas, né? Ninguém anota lá no balanço que foi fiador, que prestou um aval, ou lá o que seja. Então, a atividade é de altíssimo risco. E aí vem a primeira pergunta. Aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no artigo 297, parágrafo único do CB, que diz que toda vez que a atividade exercida for de risco, a responsabilidade é objetiva? Essa é a primeira pergunta que se faz, né? Porque isso faz toda a diferença dentro de um processo, da montagem do processo, da condenação e etc. Bom, a doutrina e também a jurisprudência tem caminhado no sentido de que não. Até porque já há decisões no STJ sobre o artigo 40 da Lei 6024, que é a lei que diz sobre o regime de liquidação de instituições financeiras e da responsabilidade da linha de direitos, o 39 e o 40 dessa lei. E, apesar de haver uma enorme discussão na doutrina e prevalecer por grandes doutrinadores a interpretação de que o artigo 40 tem ali em si uma responsabilidade objetiva, e eu acho que tem mesmo. A questão o STJ entende que não. Entende que não. Então, além do que a gente também não... eu entendo que a Lei 6.024 não se aplica nesta parte às previdências privadas, às previdências complementares, porque a Lei Complementar 109 traz um regime de liquidação próprio. E ela repete ipsiliteris o que diz o artigo 39 da 6024, que é de responsabilidade subjetiva, embora também tenham doutrinadores que defendam que a responsabilidade seja subjetiva, que e a gente está falando aqui, para quem não se lembra do que está escrito nesses artigos, da responsabilidade pessoal dos administradores em caso de liquidação extrajudicial ou de intervenção extrajudicial. Então, tem doutrinadores que defendem, mesmo no artigo 39, uma responsabilidade objetiva. Eu acho que não. Ali tem o elemento realmente de culpa ou de dolo. Enfim, o fato é que o STJ, nos acordos que eu consegui encontrar, são todos sobre o Aeros, casos aqui do Rio de Janeiro, julgados por mim e pelo juiz Luiz Roberto Ayudo, entende que a responsabilidade seria subjetiva ainda no artigo 40, o que eu não concordo, mas a minha opinião perante o STJ não representa coisa nenhuma, não passa de uma pequena opinião. Então, mas também a gente tem que ver que a jurisprudência é pequena. Eu, pelo menos, não consegui encontrar mais nada além disso. Mas, então, a gente tem que olhar para essa jurisprudência com uma certa cautela, porque foi um único ministro que julgou isso, né? Bom, seguindo aqui, a questão realmente do sistema em liquidação judicial, se aplica a 6.024 ou se aplica a 109. O STJ, nesse caso, e nós também, aqui em primeiro grau, tanto eu quanto o Ayub, aplicamos a esse caso do Aeros a 6024. Eu acho que equivocadamente. Hoje, depois desse estudo todo que eu fiz, eu entendo que a legislação, a 109, ela é uma legislação especial e, apesar do legislador ter dito que se aplica supletivamente a 6024, que a 6024 é para todo o sistema financeiro, né? E a 109 é para uma classe de entidades do sistema financeiro, que são as entidades de previdência. E a 109 diz, aplica-se às entidades de previdência supletivamente o que diz a 6.024. Mas nós temos regras de interpretação de leis. E a 109, obviamente, é uma legislação especial em relação a 6.024. E o legislador, quando quis
estabelecer uma responsabilidade pessoal do administrador da entidade, ele o fez expressamente no artigo 63, que é cópia quase que literal do 39, ou seja, aquele que eu falei que trata da responsabilidade subjetiva. Ele não repetiu os termos do 40. Se ele não repetiu os termos do 40, ele não quis. Não foi uma omissão, um esquecimento. Não, ele simplesmente não quis aplicar àquele regime esse tipo de responsabilidade. Né? E há doutrinadores que, quando falam da responsabilidade da previdência privada, sequer falam na 6024, porque realmente não é para falar. Ela não é para ser aplicada, né? Nesse caso. Bom, a jurisprudência internacional e a doutrina brasileira sobre a questão da responsabilidade pessoal dos administradores se baseia na regra da Business Judgment Rule, que é uma regra americana e que foi importada para o Brasil. A lei das SAs trata dessa regra, que presume, faz uma presunção relativa de que, tendo colhido informações, presume-se a boa-fé e no interesse da companhia a conduta do administrador. E não cabe ao julgador fazer o julgamento se aquela opção que ele fez foi a melhor que ele tinha naquele momento ou não. O que importa é ver se ele agiu colhendo as informações que deveria e se então a boa-fé dele é presumida. Bom, em primeiro lugar, essa coleta de informações ela tem que ser comprovada. A doutrina e a jurisprudência se apertam nisso, inclusive nos Estados Unidos. E bastava, ele fez sim, fez o dever de casa dele. Não, você tem que documentar. A partir do momento que você comprovou, você pesquisou, que aquele ativo no qual você investiu os recursos da entidade era um bom ativo, você tinha, as informações que você tinha era que aquilo era quente, que valia a pena investir, enfim. Se não deu certo, não tem absolutamente nenhum problema para o administrador, porque a obrigação do administrador é uma obrigação de meio e não uma obrigação de fim. Né? E a própria lei de SA traz essa regra no seu corpo, num dos seus artigos, que eu não me recordo exatamente qual. Essa regra ela é aplicada com moderação, né? Ela exige a efetiva demonstração da due diligence, que tem que ser feita para essa aplicação. Quanto ao artigo, quanto às entidades abertas, nós temos a aplicação, sem dúvida nenhuma, já consagrada do Código de Defesa do Consumidor. E aí, nós temos o artigo 28, que é a questão da desconsideração da personalidade jurídica, e um parágrafo que eu considero um parágrafo perigosíssimo, que é o parágrafo 5º desse artigo, que diz que se desconsiderará a personalidade jurídica da empresa, do fornecedor, se por qualquer forma essa personalidade estabelecida servir para um anteparo à concretização, à realização daquele crédito, daquele direito do consumidor. O que é isso? Isso é tudo e mais alguma coisa. Então, até a falta de recurso, olha, a empresa não tem dinheiro para pagar essa condenação. Então, mas o sócio tem. Então, isso a personalidade jurídica seria um anteparo e se faria invasão ao patrimônio do sócio. Bom, isso é extremamente perigoso, isso depende, está na mão totalmente da jurisprudência, é uma norma muito aberta, que felizmente tem sido aplicada com relativa sabedoria pelo STJ, especialmente pelo STJ. É o que o doutor Marcelo falou aqui, nós somos um Brasil imenso, a forma de julgar entre os estados é completamente diferente uma da outra, então é bem complicado isso para as entidades abertas.
desse problema não padecem as entidades fechadas, porque até aqui não se aplica a elas o Código de Defesa do Consumidor. Mas nós temos o artigo 50, né, do Código Civil, que fala da desconsideração da personalidade jurídica. E quando que essa desconsideração da personalidade jurídica seria aplicada numa relação com os participantes e os associados? Bom, quando o administrador judicial tivesse faltado com qualquer daqueles deveres. Nós temos uma resolução do Conselho Monetário Nacional 3.400, alguma coisa, não estou achando aqui o número dela direito, né? 3.792, e temos uma instrução normativa da CVM, que é 555, que diz como os recursos vão ser distribuídos. Então, se esses recursos forem distribuídos de forma diferente daquilo que está nessas normas, há o que parte da doutrina chama de culpa normativa, que é, na verdade, uma presunção de culpa. Até, eu acho que chega até a uma responsabilidade objetiva, porque descumpriu as normas que tinha que cumprir, não tem justificativa, não tem o que demonstrar. A responsabilidade é pessoal do administrador. Agora, como se faz essa responsabilização? Porque existe também uma responsabilidade interna entre a entidade e o administrador e uma responsabilização externa, que é entre a entidade e os participantes, e só excepcionalmente permite que o participante ou o assistido haja contra o administrador pessoalmente, desconsiderando a personalidade. Há um RESP da ministra Nancy Andrighi, que fala da questão da desconsideração da personalidade jurídica para o administrador, ainda que não seja sócio. Isso foi decidido numa extensão dos efeitos da falência, mas é um precedente bastante importante que deve ser bem observado pelos administradores desse tipo de entidade. Estou querendo assustar ninguém aqui que seja administrador de entidade, mas é um precedente meio complicado para quem vai exercer uma atividade que é de risco e com a possibilidade de ter os efeitos da falência estendidos para si. Né? E quando se vai estender os efeitos da falência, desconsiderar a personalidade jurídica dentro de class action ou então de uma ação individual, não fica muito difícil. Então, é realmente uma atividade de coragem, tanto que nos Estados Unidos os seguros para essas pessoas que exercem essas funções têm prêmios altíssimos, né? Porque realmente é algo bem difícil. Bom, por fim, eu gostaria de ressaltar a importância da atividade dos participantes e dos assistidos. Quando os participantes que tenham mais de 10%, representem mais de 10% dos fundos de investimento, eles têm direito a informações específicas. E isso se aplica também às entidades de previdência privada. É uma norma da CVM e se aplica também às entidades privadas. Essa participação de 10% nos ativos, ela não precisa ser individual, pode se formar litisconsórcio. E, portanto, eu acho que se a gente quer ter algum sucesso, e a gente precisa ter, com esse sistema de previdência complementar, porque a previdência pública realmente não dá conta do serviço, os participantes têm que efetivamente participar, têm que efetivamente intervir, têm que se organizar para vigiar diuturnamente a atividade e não meramente nomear alguém para o Conselho Fiscal e achar, estou ali, estou representado, essa pessoa está resolvendo o problema, porque não está. Não está.
Então, se não tiver a vigilância, que é um dos elementos que eu acho que pode tirar o seu poste da calçada, né, para o urubu não posar mais em cima, esse elemento é a vigilância e a participação. Não é possível se deixar milhões, bilhões de reais na mão de meia dúzia de pessoas e não se querer nem saber o que vai acontecer com aquilo ou deixar de acontecer, e não são milhões ou bilhões de reais que eu não vou precisar. Isso vai ser essencial para a minha sobrevivência quando eu tiver idoso, quando eu não conseguir mais trabalhar, ou se eu morrer e deixar 2 filhos pequenininhos. Então não é de pouca coisa que a gente está tratando aqui, é de algo que diz respeito aos direitos fundamentais das pessoas humanas. Então, e por isso a gente tem que zelar por ele. Não adianta esperar que o gestor vai ter probidade, vai ter cautela suficiente para bem aplicar e tomar as decisões. Tem que haver intervenção efetiva. Meu tempo terminou, eu teria milhões de outras coisas para dizer, como disse vocês, o tema é imenso, muito apaixonante, mas nós temos que respeitar o tempo aqui. Obrigada. E agora eu passo a palavra para a doutora Júlia Souto Maior Vélez, que é a procuradora federal, ex-procuradora-chefe da CVM, mestre em Direito Comercial pela USP e também é pós-graduada em Regulação de Mercado de Capitais pelo Instituto de Economia da UFRJ. Obrigada, é uma honra estar aqui nesse evento, podendo fazer parte dessa mesa com meu amigo Marcelo, a doutora Márcia, a doutora Juliana, o doutor Luiz Felipe. Eu queria conversar um pouco com vocês e trazer aqui algumas observações a respeito dos fundos de pensão enquanto investidores no mercado de capitais, enquanto cotistas de fundos de investimento regulados pela Comissão de Valores Imobiliários. Se a gente, e aí dando alguns passos atrás para tentar traçar um panorama, ainda que muito rápido, sobre a regulação do mercado de capitais. O mercado de capitais está inserido no sistema financeiro nacional, assim como o mercado de previdência, o mercado securitário, o mercado bancário, estrito sensu. E todos esses mercados, eles têm em comum uma característica de serem mercados de promessas. Mercados que o sujeito vai a público e faz uma promessa de capta recursos da poupança popular e promete devolver esses recursos sob certas condições. No caso da Previdência, ele promete te devolver lá na frente por meio do pagamento de proventos, de benefícios previdenciários. E essa característica comum desses mercados acaba unificando também o risco. O risco, grosso modo, de todos esses mercados é de essas promessas falharem. Essas promessas que foram feitas a público na captação de poupança popular falharem. E essa falha da promessa, ela vai afetar não só o sujeito específico que foi destinatário de uma promessa, mas ela pode afetar outras pessoas que, por sua vez, tenham feito promessas a público, e isso tem um efeito sistêmico e em cascata para todo o mercado. E isso faz com que haja um interesse do Estado de regular essa atividade, justamente para evitar que as promessas falhem. E, é claro, essas promessas podem falhar por uma série de razões. Você pode ter um problema de iliquidez, o sujeito até tem patrimônio suficiente, mas ele não tem recursos para, no momento, arcar com o cumprimento da promessa, ou mesmo de insolvência, ele não tem patrimônio suficiente para fazer frente àquela promessa, ou de fraude, né? O sujeito ou nunca teve desde a partida, desde o momento em que faz a promessa a público, ou no meio do caminho deixou de ter a vontade de cumprir aquela promessa, e o Estado vem justamente para tentar evitar que essas promessas falhem, e quando ele não consegue evitar, ele estabelece uma rede de responsabilização e estabelecendo consequências em razão do descumprimento daquelas promessas. Há uma série de formas de se fazer isso e de métodos de regulação.
No âmbito do mercado de capitais, a regulação está baseada no princípio do full disclosure, no princípio da mais ampla e completa prestação de informações ao investidor. O pressuposto é que o investidor é adulto o suficiente para ele próprio tomar as suas decisões de investimento. Ele é o juiz do seu perfil e ele sabe como aplicar o seu dinheiro. Esse é o pressuposto da regulação, erigido lá na década de 30 nos Estados Unidos, especialmente após a quebra da Bolsa de Nova York. Claro que esse pressuposto, embora ainda exista, embora esteja presente na regulação do mercado de capitais e na nossa lei, na Lei 6385/76, ele vem sendo, ao longo dos anos, bastante temperado, porque o Estado também chegou à conclusão de que muitas vezes apenas fornecer informações não é suficiente para o Estado se desincumbir da função de proteger os investidores, os poupadores populares, os participantes de planos de previdência. Ele não pode simplesmente apresentar numa oferta pública de valores imobiliários, por exemplo, ele apresenta um prospecto com 900 páginas e não, agora eu já fiz o meu papel, cumpri, eu, Estado, cumpri o meu papel, está aqui, investidor, leia e tome a sua decisão consciente de investimento. A gente percebeu, os reguladores perceberam ao longo dos anos que isso sozinho não era suficiente, poderia ser um pressuposto interessante para iniciar um debate e iniciar a regulamentação, e ela vem sendo temperada com outras medidas que visam verificar se aquele investimento está adequado ao perfil de risco do investidor, enfim, uma gama de deveres nas pessoas, nas instituições que trabalham desenvolvendo, distribuindo investimentos. Eles têm esses deveres de verificação do perfil do cliente, inclusive em relação a fundos de investimento, que foram albergados pela competência da CVM a partir de 2001. Antes de 2001, a CVM regulava basicamente o mercado de ações, companhias abertas, sociedades anônimas, companhias abertas. E em 2001, a lei foi alterada, com vigência a partir de março de 2002, para passar a prever que qualquer título ou contrato de investimento coletivo que gere direito de participação, remuneração ou parceria, cujos resultados advenham do esforço de um empreendedor, do empreendedor que está ofertando ou de um terceiro, por ele contratado, deveriam ser considerados como valores imobiliários. E naquele momento, a partir daquele momento, a CVM e o Banco Central interpretaram aquela lei, aquela alteração legislativa. É interessante porque a lei 6385, a lei que criou a CVM, ela foi alterada para trazer esse conceito e inserir nela este conceito em 2001. Mas essa previsão, esse conceito legal já existia desde 98, uma medida provisória 763, enfim, agora me falhou o número da medida provisória, mas que foi aquela que veio a regular os contratos de boi gordo. É exatamente a mesma redação que apenas foi, em 2001, incorporada à Lei 6385, com a edição da Lei 10.303. E nesse momento, a CVM e o Banco Central interpretaram aquele dispositivo e passaram, e publicaram essa interpretação por meio de uma decisão conjunta, passaram a entender que aquele conceito abrangia todas as cotas de fundos de investimento, quaisquer que fossem os ativos desses fundos de investimento. Até então, a CVM só regulava os fundos de investimento que investissem em valores imobiliários, em ações, em debêntures, e a partir de 2002, a CVM passou a regular todo e qualquer fundo de investimento, inclusive os fundos de investimento cujos cotistas são fundos de pensão, entidades fechadas de previdência complementar. Mas é interessante nesse ponto notar que a entidade fechada de previdência complementar, para a CVM, ela é uma investidora, ela é cotista de um fundo. A CVM não regula diretamente o fundo de pensão, que está regulado e fiscalizado pela Previc. A CVM vai regular o veículo por meio do qual aquela entidade de previdência complementar aplica seus recursos. E é interessante
que os fundos de investimento no âmbito da CVM, eles são, pela regra, constituídos por deliberação do administrador. Eu vou chamar aqui de administrador fiduciário, que é a denominação atual da norma. Ele constitui aquele fundo e ele contrata um gestor para gerir a carteira daquele fundo. E ele também pode contratar terceiros para distribuírem as cotas daquele fundo de investimento. A regulação ela está prevista dessa maneira, o fundo sendo criado pelo administrador fiduciário. Embora na prática da indústria, os gestores é que criam os seus próprios fundos. São eles que idealizam a criação de um determinado fundo e saem atrás de uma instituição para administrar aquele veículo que ele imaginou, com aquelas características de investimento, com aquele perfil moderado, arrojado de investimento. E isso, no âmbito da norma que a doutora Márcia até citou, da Instrução 555, foi discutido para se tentar alterar a norma, para que a norma refletisse essa realidade que a CVM, claro, não desconhece. E a CVM optou por seguir da mesma forma que vinha adotando e estabelecendo o administrador como a figura, administrador fiduciário como a figura central do fundo de investimento. E eu acho que isso foi importante porque realçou o papel do administrador de gatekeeper, de auxiliar da CVM na fiscalização das atividades desempenhadas pelos terceiros por ele contratados. Então, o administrador, e aí a gente tem precedentes da CVM nesse sentido, é o vigia do cotista em relação ao cumprimento do regulamento do fundo, por exemplo. Cabe a ele fiscalizar o desempenho das atividades dos gestores por ele contratado, para gerir aquelas carteiras. E houve muitos casos na CVM, são casos públicos, em que se alegou o gestor ou o administrador do fundo de investimento regulado pela CVM, alegou que não tinha qualquer responsabilidade por um determinado prejuízo pelo fato de a ordem de investimento ter partido do gestor do fundo de pensão. Não, mas na verdade eu tenho esse regulamento aqui, mas nesse dia o gestor de investimento da Fundação de Previdência ligou e pediu para eu comprar esse ou aquele papel, vender esse ou aquele papel, e eu fiz simplesmente isso. Não, mas espera aí, isso não estava, ou não estava de acordo com o regulamento do fundo, ou você deveria ter uma capacidade de crítica, porque você não é um fantoche aqui, você não serve aqui só para prestar serviços de cunho burocrático. Você tem que ter um olhar, uma análise crítica, inclusive sobre uma eventual ordem do cotista do fundo. Ok, os recursos são daqueles cotistas. No caso de um cotista entidade fechada de previdência complementar, você ainda tem que ter uma preocupação adicional, porque aqueles recursos sequer pertencem àquele gestor que está te dando a ordem. É diferente quando você tem um fundo exclusivo de uma pessoa física, de uma pessoa natural, que eventualmente decide investir neste ou naquele recurso e até às vezes que você considera arriscado, você tem uma liberdade maior se for um patrimônio específico de uma pessoa natural e que ela tem a livre disposição. No caso de cotistas de fundos que sejam fundos de pensão, acho que o dever de diligência dos administradores, dos prestadores de serviço do fundo de pensão, eles são certamente aumentados, né? Ele tem o dever de se informar, como colocou a doutora Márcia, e o dever de fiscalizar. Ele vai ter que correr atrás de toda e qualquer mínima informação? Não, ele vai ter que exercer o seu papel como um profissional competente, né, uma diligência acima da diligência do homem médio, uma diligência de um profissional competente na sua área de atuação. Ele vai ter que atuar empregando toda essa diligência e fiscalizando eventuais sinais de alerta que possam surgir para o exercício regular da sua atividade.
Então, a CVM, e há vários precedentes nesse sentido, não vem aceitando a desculpa de muitos gestores e administradores de que, não exerci qualquer censura ou reparo, eu simplesmente acatei a ordem. Não, peraí, você não é uma corretora que acata a ordem de um cliente, você é um gestor de recursos de terceiros. E você é pago para isso. Você não pode simplesmente se alienar absolutamente dessa decisão pelo fato de a Fundação ter participado ou ter te orientado a agir em determinado sentido. Você tem que ter capacidade crítica em relação, inclusive, ao que o seu cliente, fundação, venha a lhe solicitar. Há muitos casos, o Marcelo citou também o caso lá do Fabrício Neves, Fabrício do Sete Neves, que correm perante a CVM e correram na SEC e são objeto também da Operação Greenfield. Ali eles fizeram operações, eles compravam e vendiam, o próprio Fabrício comprava e vendia títulos no exterior e fazia uma série de operações, sempre aumentando o valor do título, e posteriormente vendia para o fundo de investimento do qual o Postales era cotista. Houve basicamente esse tipo de fraude, compra e venda entre pessoas relacionadas para aumentar o valor do título e posteriormente jogar ele para dentro da carteira do fundo já sobrevalorizado. E houve algumas mais grosseiras em que foi alterado com liquid paper o valor do título quando entrou na carteira do fundo. Então houve de tudo ali nesse processo envolvendo o Postales. E claro que a análise, você tem esses casos mais grosseiros, mas você tem casos também que são um pouco limítrofes. Já fora esses casos de o sujeito acorda de manhã, o gestor do fundo de pensão, conluí com o gestor do fundo de investimento, talvez não necessariamente conluí com o administrador do fundo de investimento, mas o administrador do fundo de investimento, em muitos casos, com uma cegueira talvez, no mínimo deliberada, né, uma omissão muito grave, né, de não, eu estou ganhando aqui meu dinheiro, não vou atrapalhar e vou fazer vista grossa e vou deixar tudo ocorrer. E há casos na CVM em que administradores foram acusados com base, ainda não foram julgados esses casos, com base nessa teoria da cegueira deliberada. E há esses casos mais grosseiros e há outros casos mais limítrofes. E é claro que a avaliação do regulador, num eventual processo de natureza sancionadora, ela tem que ser uma avaliação bastante cautelosa, né? Porque a gente está sempre, e infelizmente, porque a gente não consegue atuar tão rapidamente, a gente está sempre com o benefício do retrovisor, né? É sempre fácil a gente, né, profeta do passado, falar, não, mas isso aqui era óbvio que esse investimento não ia dar certo, era óbvio que esse título aqui não ia fornecer a rentabilidade que você imaginava, e a gente tem que ter o cuidado para não agir dessa maneira, porque a gente precisa também ter incentivos, incentivo 1, para que o sujeito cumpra a regra, e 2, para que participem desse sistema pessoas de bem, pessoas que efetivamente queiram desenvolver uma atividade adequada. Se você sair responsabilizando todo mundo por qualquer prejuízo que ocorra num fundo de pensão ou num fundo de investimento, você também tem um outro lado de afastar pessoas competentes para desenvolver essa atividade. Claro que hoje eu acho que a gente não está... Acho que essa é uma preocupação que deve permanecer na nossa mente, mas talvez não seja a principal neste momento, porque o que a gente tem visto são casos de muito poucos casos limítrofes ou de simples má gestão ou de simples imperícia, e sim casos mesmo de dolo, de vontade livre e consciente de auferir recursos, extrair recursos ilícitos dos fundos de previdência para o âmbito dos gestores de fundos de investimento ou gestores de fundos de pensão. A CVM
lá na instrução 555, no artigo 92, ela estabelece os deveres dos gestores e dos administradores de exercer suas atividades buscando sempre as melhores condições para o fundo, empregando o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar a administração dos seus próprios negócios, atuando com lealdade em relação aos interesses dos cotistas e do fundo e evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária existente entre o cotista e o administrador e o gestor. Eu queria aproveitar aqui para ressaltar um ponto que o Marcelo colocou do trabalho da 5ª Câmara na coordenação interinstitucional, né? Eu acho que esses casos todos, Lava Jato, especialmente a Greenfield, que tem aqui uma ligação maior com o tema do nosso painel, eu acho que só funcionam porque se propôs um trabalho conjunto entre as entidades, né? A gente tentar se livrar cada um das suas idiosincrasias, das vaidades, para sentar junto e verificar que existe um trabalho comum a ser desenvolvido entre Ministério Público Federal, Previc, Polícia Federal, a Comissão de Valores Imobiliários, CGU, enfim, cada um tem um papel e pode desempenhar esse papel a bem de um interesse comum. E se a gente conseguir sentar junto, olhar um no olho do outro e conseguir desenvolver essa atividade, eu acho que a chance de sucesso é muito maior, né? O crime é extremamente organizado e o Estado precisa se organizar também e precisa se livrar, claro, não desrespeitando nenhum dispositivo legal, cumprindo todas as formalidades que são exigidas por lei para que haja essa troca de informações, mas saindo daquela troca fria de ofício para lá, ofício para cá, e podendo sentar junto, ligar, conversar e definir melhor as estratégias para combater esses ilícitos praticados por parte de organizações criminosas, né? Praticados com uma sofisticação, nem todos são aqueles tão simples com a fraude do liquid paper, praticados com uma sofisticação e participação de vários agentes e que demandam essa atuação coordenada e interinstitucional por parte do Estado. E aí só eu queria aproveitar também para colocar 2 pontos, não sei se a gente tem tempo para fazer perguntas, se o Marcelo puder comentar, um sobre a investigação criminal. Como eu fico com a sensação de que sempre que a gente tem forças-tarefas, claro, a gente consegue um resultado mais efetivo. Mas será que a gente vai conseguir? Como é que vai fazer força-tarefa para tudo? Às vezes, né, na Lava Jato você vê a produção de decisões muito mais céleres, mas você tem pessoas que estão focadas naquele trabalho. Só que a gente não consegue focar cada juiz para cada trabalho, cada procurador para cada processo, né? A gente tem vários processos para lidar, cada um com a sua importância e como estabelecer essas prioridades e tornar efetiva essa atividade. E uma questão também de governança entre os fundos privados e os fundos de estatais e a atividade desenvolvida pela Previc, né? Como aprimorar essa transparência no sistema e o desenvolvimento da atividade de fiscalização por parte da Previc. Obrigada. Obrigado, Julia, pelas perguntas. Da primeira delas, nós temos algumas forças-tarefas em funcionamento. Isso gera um consumo de recurso humano e financeiro muito grande da instituição. A Força-Tarefa Lava Jato em Curitiba tem um orçamento 5 vezes maior do que o da 5ª Câmara, por conta do time trabalhando em Curitiba. E envolve várias instituições. Não é só Ministério Público, não é só Polícia, não é só Receita, não é só CGU, são várias instituições em coordenação no esforço. E a resposta é a que eu ouvi
foi uma afirmação feita por um Crown Prosecutor da Inglaterra, a gente conversando sobre segurança, e ele falou assim: "You won't prosecute your way out of this problem." A Procuradoria, o Ministério Público, não tem a solução disso. A única coisa que a gente consegue fazer como instituição é demonstrar uma crise, demonstrar um problema, trazer para a luz a dificuldade, penalizar algumas pessoas, não todas, e sinalizar, tanto para a sociedade como para o mercado, que aquilo pode ter uma consequência. Com essa sinalização, o judiciário condenando, confirmando, há uma mudança rápida, porque o mercado é muito rápido, os políticos são mais rápidos ainda, e você percebe uma modificação de comportamento instantâneo, que vai ser uma acomodação positiva ou negativa para a sociedade. Então, o que eu identifico é que, as forças-tarefas vieram para ficar, a experiência delas é positiva. Nós teremos várias no curso da nossa história, eu acredito. Essas que estão em andamento, elas têm começo, meio e fim, assim como o mensalão teve começo, meio e fim. Há um protagonista para cada fase. A fase inicial, a polícia e as instituições de execução de medidas cautelares aparecem muito. Numa segunda fase, a acusação e defesa. O Ministério Público acusa, a defesa, né, aquela contraditório. A terceira fase final, em que o grande protagonista aparece e é definitivo, é o judiciário, em que as decisões são prolatadas. Hoje em dia, quando se fala do mensalão, todo mundo se lembra de Joaquim Barbosa. Okay? Mas há toda uma história anterior de uma série de pessoas que trabalhou e foi importante em cada uma das fases anteriores. Mas essa é a relevância. Isso é democracia, não está nada errado nisso. O que temos é novas forças-tarefas surgirão, há muitas de operação, consomem muito recurso, terão sucesso em parte, não total, porque eu vejo como impossível total, eu não vejo como uma possibilidade total, pela escala dos problemas. Quando a gente fala de fundo de pensão, nós estamos falando de investimento na Multiner Energia Termoelétrica. Nós estamos falando de investimentos do Banco BVA, liquidado. Né? Nós estamos falando em investimentos em infraestrutura ou prédios comerciais para locação, numa estrutura fictícia para burlar toda a legislação que vedava a imobilização de capital fundo de pensão. Nós estamos falando em um sistema de disputa eleitoral clássica, básica, para controle de associação que controla o fundo de pensão, concedendo benefícios indevidos. O Luiz entende isso muito melhor do que eu, os fundos saldados e a remuneração premial, ou a remuneração além da possibilidade ou da capacidade de pagamento, seja da empresa, que é uma co-patrocinadora, ou do próprio fundo de pensão, para efeito de agradar o eleitor. Qual é o grande problema do populismo, gente? O populismo é fadado ao fracasso. Não tem nenhuma história de populismo de sucesso. Por quê? Você agrada, você paga, você ganha eleição e na sequência você o único problema do populismo é o seguinte: você vai fazer benefício para todo mundo sem dizer quem paga. A hora que fica lá claro quem vai pagar, ruído. E é o que a gente viu acontecer nos sistemas. Nós temos solução ao populismo, o Ministério Público, a Polícia Judiciária? Não. Nossa função é muito restrita. É muito restrita. Agora sinalizamos um problema. O que a gente conseguiu demonstrar? CVM, Ministério Público, Polícia, o Judiciário nos processos todos. Cartéis gigantescos, uma estrutura criminosa complexa, gigante, funcionando, operando ativamente, altamente profissionalizado e capacitado. Então, controle de poder e de economia numa escala, como diz um ex-presidente da República, nunca antes. É esse o grande problema que eu enxergo de fundo. Qual é a solução? A solução é coletiva. É todo mundo trabalhar, cooperar, identificar quais são os elementos e tentar decompor ou evitar ou enfraquecer cartéis e máfias. Isso é um trabalho permanente e constante. A partir do segundo momento que vem é a política, é o legislador, é a sociedade organizada, porque precisamos destruir alguns preconceitos. Tá? O primeiro deles, a distinção entre políticos e técnicos quando se trata de fraude. Quero lembrar para vocês que os diretores da Petrobras que foram presos, fizeram delação, eram altamente qualificados. O currículo deles era maravilhoso. Carreira. Pedro Barusco, Paulo Costa, Severo,
Júlio Ferman, um grande empresário aqui do Rio de Janeiro, são pessoas, nenhum deles políticos. Ok? Então vejam, a gente tem que decompor algumas questões, a gente tem que trazer à luz algumas questões. Outra, o privado e o público. Precisamos entender, já passou da hora neste país, que o público não tem recursos para tudo. O governo não vai resolver esta questão. Não há como. Por quê? Porque não tem recurso. Precisa socorrer, sim, do auxílio da iniciativa privada, das associações de controle, dos sistemas de controle, dos mecanismos conhecidos que já funcionam, transparência, informação, benchmark, concorrência, produtividade, são os mecanismos da iniciativa privada e são os mecanismos de mercado. Um sujeito, uma vez questionado, ele falou: o que acontece quando um erro é cometido no âmbito da burocracia? Ele falou: a burocracia não é inspirada pelo erro, ela não se corrige pelo erro. A burocracia pública, ela erra, não aprende, continua errando até travar. Quando ela trava, vai alguém lá e passa graxa. Investe dinheiro, aí ela volta a funcionar. Mas ela não aprendeu com os erros do passado. Isso a gente tem, claro, também várias estruturas e formas de controle formal das atividades. Isso passa, Ministério Público tem essa falha, Judiciário tem essa falha, nós temos essa falha. Quem atua no dia a dia das instituições enxerga essas falhas. E com relação à governança de fundos privados e das estatais, a Previc é uma autarquia, deram uma competência gigante para a Previc, mas eles não têm corpo técnico, eles não têm dinheiro, eles não têm estrutura, eles não têm autonomia política, eles não têm... A entidade mais estruturada dentro desse mercado todo, eu digo que institucionalmente ela é muito mais bem amarrada do que as outras, é a CVM. Porque os comissários têm mandato, tem uma estrutura autônoma, trabalha com publicidade e transparência, tenta fazer o melhor possível. O Banco Central não tem. O diretor do Banco Central não tem mandato. Começa já um problema. Tá? As estruturas de negociação do Banco Central também travam em vários aspectos, em vários sentidos. Sanções que o Banco Central aplica muitas vezes são piada no sistema. Pelo valor, é o preço. Se você é agente econômico, fala qual o custo, benefício. Ah, vale a pena pagar a multa? Paga a multa quando não fazer. É bem simples assim. Então, quando se fala de fundos, os privados e de estatais, o que acho falta para a gente também é olhar e ter a comparação do desempenho dos fundos de previdência privada, quantos quebraram, quantos falharam, quantos não entregaram o resultado, qual é o desempenho das carteiras deles, comparados com os fundos de pensão das estatais e dos públicos. São os fundos de pensão que estão sendo feitos pelos estados. Gente, fundo de pensão de município, que são 5 mil municípios no Brasil, não tem 5 mil fundos de pensão de município não, tá? Mas os que existem são assustadores. E é um problema que está subliminarmente sendo resolvido nos municípios grandes, mas os de médio porte, não. Há um risco sistêmico gigante nessa área. E o caminho que me parece mais razoável é usar o que a gente já tem e conhece. Por exemplo, adoro a Bolsa de Valores. Por quê? A Bolsa traz para a gente expectativa. É perfeito? De jeito nenhum. Mas os mecanismos de informação e de correção são rápidos. Se você prestar atenção como corrige esse preço de ativos o tempo todo, e a Bolsa lida com verdade e pós-verdade tranquilamente, muito melhor que a imprensa. Porque tem gente o tempo todo buscando informação e tentando saber o que é verdade e o que é mentira. Por quê? Com informação você ganha dinheiro, sem informação você perde. Então o negócio de Bolsa não envolve dinheiro, envolve informação. Quando se fala de fundo de pensão, e pode imaginar qualquer modelagem de previdência privada ou previdência pública, enquanto não se tiver sistemas claros de transparência, de comparação, benchmark, competição, produtividade, clareza na informação, e não esperem que todos os beneficiários se interessem por tudo que acontece com o fundo de pensão. O fundo de pensão é igual a um edifício com vários condôminos. É o condomínio que a gente mora. Tem o síndico, tem o conselho fiscal e tem os moradores. Todo mundo aqui já foi numa reunião de condomínio e percebe mais ou menos como é que a coisa acontece. Tem prédio que é bem administrado, tem prédio que é mal administrado, tem prédio que quebra, tem síndico que pode botar na cadeira. O raciocínio humano, o comportamento humano é semelhante. Então,
A Previc hoje, como estruturada, não dá conta do recado. Ela não vai dar. Não vai dar. Se você olhar para a Previc, o desafio dela é de olhar para o Funpresp, que é o fundo federal que está sendo estruturado, ela não tem condições. Tá? Isso para mim é uma coisa clara. Ela não tem condições para esse fundo. Se eu considerar os outros fundos, Previc, Funcef, Postales, certo? E pode estar todos os fundos. Tá? E uma outra abordagem que a gente tem que ter para fundo de pensão, porque quando a gente fala em previdência pública, ela tem um sentido social, ela tem um sentido de coesão da nação. Ok? Mas quando a gente fala de previdência privada ou previdência complementar, a finalidade estrutural dela é a retenção de talentos. Ela é uma política de pessoal. Ela não é uma política social. Fundos de pensão geram uma massa de dinheiro gigante. Isso é um grande problema, porque essa massa de dinheiro gigante atrai um monte de gente que sem escrúpulo pode usar para várias coisas, aplicar na múltipla, comprar coisa do BVA, comprar título da Argentina, comprar título da Venezuela, como aconteceu. Isso não é piada, isso é realidade. E olhar todas as outras coisas erradas que foram feitas. Eldorado, papel e celulose, por exemplo. Se vocês olham para isso tudo funcionando ao mesmo tempo, vocês vão entender quais são os incentivos e onde está a transparência e quais são os mecanismos. Porque hoje a gente consegue fazer o quê? Identificar o fraudador, colocar na cadeia, processar, tentar recuperar ativos. Só que da minha experiência criminal, o que eu vejo é o seguinte: estelionatário é um sujeito feliz. Ele aplica o golpe e gasta dinheiro. Ele não aplica o golpe para guardar. Você recuperar todo o prejuízo causado pelo estelionatário é uma ficção. Ele é uma boa vida. Feito o golpe, o prejuízo está estabelecido, você não vai recuperar tudo. Você tem que agir, os mecanismos de prevenção e transparência são anteriores. Os cuidados são, sejamos todos realistas, não vamos fazer de conta, não sejamos formalistas ao ponto de acreditar que o papel resolveu o problema. Não é assim. A checagem constante, regras claras, simplificação de sistema. A complexidade esconde o desastre. Quando se fala em fundo de pensão, a maior parte deles tinha uma pequena margem para aplicar em risco. Mesmo essa pequena margem foi desvirtuada, dizendo que estava investindo em fundo, em FIP, né, que era seguro, quando na verdade toda a formatação do FIP era alto risco, com uma decisão equivocada na própria estruturação de carteira. Então, há graves, sérios riscos. Eu acredito que uma boa modelagem que a gente teria seria ter entidades, associações, fundações privadas. Seria muito mais eficiente ter empresas, mesmo privadas, cuja missão e desafio é apontar erro na gestão de fundos, apontar erro na estratégia de investimento, competição sistêmica, para que o gestor tenha que prestar conta para a gente que conversa da mesma forma e fique exposto ao risco. Mais ou menos como contas abertas. Sabe aquela ONG contas abertas? A gente não entende orçamento público e gestão, mas de vez em quando contas abertas acende uma lampadinha e a gente fala, ô louco, mas o que é isso? Então, não identifico que só público ou só estruturante de administração, controle, a gente consiga resolver. A gente vai ter que caminhar em um dado momento da história para confiar mais nos fundos privados, na gestão das aposentadorias públicas e privadas e enxergar mecanismos de garantia e de funcionamento. Nós conseguimos ter um fundo garantidor de crédito que salva banco hoje, né, para evitar a quebra. Tá? Foi uma criação muito esperta, muito inteligente, que no começo surgiu para indenizar correntista prejudicado. Ok? Com o tempo, esse fundo juntou tanto dinheiro que hoje ele atua fazendo o quê? Faz a conta. Se o banco falhar, fica mais barato para mim, fundo garantidor de crédito, salvar o banco ou pagar o correntista. Porque se for mais barato salvar o banco, eu vou injetar dinheiro do banco, vou tentar fazer ele funcionar pelas suas próprias estruturas e mais na frente eu me desfaço dele. Onde isso aconteceu, foi um exemplo, Pan-Americano.
O Banco Pan-Americano foi isso. O Fundo Garantidor de Crédito escolheu: ou eu vou indenizar correntistas do Pan-Americano, ou eu vou injetar dinheiro no Pan-Americano para evitar a quebra e vou tentar recuperar o valor, que pode ficar mais barato. Meu risco é: vou perder dinheiro que esse banco pagou. Eu vou tentar trabalhar para perder menos dinheiro, já que ele é um seguro pago pelos bancos, compulsoriamente. São algumas ideias, Júlia. Eu não tenho uma resposta fechada. Eu acho que a gente não tem mesmo. Isso é multi-institucional e o que eu identifico é que há muita gente preparada estudando isso há muito tempo. Só que parece que a gente não escuta. É uma surdez, né? Tem a cegueira proposital, né? Existe também a surdez seletiva. Eu tenho essa surdez com relação à minha sogra. E eu identifico que muita gente tem com a economia, com o fundo de pensão e várias outras coisas. Obrigado.